autêntico. Olha, não ter sido politicamente correto, a ponto de viver uma vida que a sociedade me impôs. Primeiro, gostaria de ter sido mais autêntico. Sabe o que os especialistas dizem, irmãos, também? Que no momento que uma pessoa está para morrer, não adianta ficar com história furada perto dele, porque ele sabe que ele vai morrer. Ah, nossa, aí como você está bom hoje, hein? Está corado. Isso daí é pior, porque ele sabe que ele vai morrer. Não faça isso quando você for visitar uma pessoa que está em estado terminal. E mais uma coisa, eles dizem que a família deveria colocar-se diante das pessoas e dizer para ele: abre o teu coração, conta o que você quer, fala o que você quer, porque você sabe que você vai morrer. E são os especialistas que estão dizendo: nossa, ó, irmão, você vai sarar, viu? Está corado, ó. Está forte hoje, hein? Até engordou um pouquinho. E muitas pessoas têm vontade de chegar e dizer para a pessoa: abre o teu coração para mim. Não faz porque fica com medo da família. Sabia, irmãos? Inclusive profissionais de saúde não fazem isso, irmã Antônia, porque tem medo da família. Família vai achar ruim. E alguns da família dizem: não conta para ele, viu? Não diz para ele que ele está com câncer. Não façam isso comigo, viu, irmã Roberta? Se vocês souberem que eu estou com uma doença incurável, eu quero ser o primeiro a saber. E quero ter a oportunidade de falar. Não façam isso. Você já sabe todas as instruções que eu já te dei. Agora aqui, ó, segunda coisa. Desejaria não ter trabalhado tanto e ter desfrutado um pouco mais da família e das coisas que eu gosto. Oh, meu Deus! Quantas pessoas precisavam ouvir isso, hein? Inclusive alguns que se dizem que são crentes. Desejaria não ter trabalhado tanto. Isso é no leito de morte. É o senhor pastor Mauro que inventou isso daí? Faz a pesquisa, irmão. São as pessoas que entendem disso daqui, ó. Entendem do comportamento humano, entendem da mente humana. São eles que falam isso. Observem, eu gostaria muito de não ter trabalhado tanto, né? Ter estado mais com a família, porque quem ama o dinheiro não dá valor em família. Sabiam? Ele ama tanto o dinheiro, que a família dele, o Deus dele é o dinheiro. Ele não dá valor em família. Família para ele nem existe. Eu já ouvi da boca de muitas pessoas. Tá ruim a mensagem hoje, né, irmão? Hoje é chuva, viu? Hoje é chuva. Amanhã, quem sabe, tem um orvalhozinho para nós aqui, né? Eu já ouvi dos lábios de pessoas dizendo assim: eu não tenho família. Eu não tenho. Há um tempo atrás eu ouvi, alguém falou para mim, foi levar o irmão na rodoviária, o irmão dele na rodoviária, não é daqui de Colina não, é de fora. E quando ele levou o irmão, deixou lá para pegar o ônibus, sabe o que ele falou? Eu tenho vergonha da família que eu tenho. Sabia que eu não falo aonde eu vou, que a minha família é aqui dessa cidade? Eu tenho vergonha da minha família. Terceira coisa, desejaria ter tido coragem de expressar os meus sentimentos e ter vivido uma vida sem mentiras e agendas ocultas. Sem mentira e agendas ocultas. Sabe o que é agendas ocultas, irmãos? É aquilo que nós fazemos na calada da noite, escondido, sem as pessoas verem. É aquilo que nós fazemos no momento que não está o marido, a esposa perto, os filhos, a mãe, mas aquele que está lá em cima, que olha e vê tudo, está contemplando. E nessa noite ele contempla o nosso coração, viu? Tudo, ele está esquadrinhando o nosso coração aqui, nessa noite. Inclusive o meu, estou aqui pregando, né? Quarta coisa, desejaria ter tido mais contato com os meus amigos verdadeiros ao longo da vida. Sabe o que uma socióloga
polonesa, muito famosa, que eu não me lembro o nome dela aqui agora, até porque eu acho que eu não conseguiria expressar o nome dela, pronunciar. Ela chegou à conclusão que durante todo o período da vida, irmã Maria Amélia, o ser humano não tem a capacidade de interagir assim, cotidianamente, a todo momento, com mais de 15 pessoas, em toda a sua vida. O ser humano, vou explicar de novo, individual, eu, por exemplo, segundo ela, eu não teria capacidade de interagir de forma assim, sincera e amigável, com mais de 15 pessoas em toda a minha vida, porque segundo ela também, nós vamos viver uma vida toda, até aqueles que vivem mais, e não vão conseguir ter mais do que uma mão assim de amigos. O que eu estou falando de amigo, é aquele que gasta tempo, aquele que está conosco, aquele que fala o que nós precisamos ouvir, aquele que quando precisa nos corrigir, nos corrige. Esse é o amigo, aquele que bate a mão nas nossas costas assim, fica tranquilo, Deus te ama. Esse não é nosso amigo, viu? Esse não. Segundo essa socióloga, o ser humano não tem a capacidade, se ele começar a interagir todo dia, a todo momento, com mais de 15 pessoas, ele vai ter problema. Eu gostaria, olha o pedido que o que vai morrer fez, eu gostaria muito de ter estado mais com os meus amigos verdadeiros. Às vezes, nós não conseguimos, porque alguns talvez estão até longe de nós, né? Bem longe. Longe que eu falo é aqui, fisicamente, né? Porque o amigo verdadeiro, ele está sempre perto. Pode acontecer o que for, ele está sempre conosco, sempre perto, sempre se aproximando. Vai ter momentos de desentendimento? Vai, mas ele está sempre próximo, sempre conosco. Na hora de sorrir, na hora de chorar. Chorai com os que choram e alegrar com os que se alegram. Quinta coisa, que eu já estou indo para conclusão. Desejaria ter me permitido ser mais feliz. Buscado, olha que interessante, irmãos. Observar mais a escuridão, a aurora, a natureza, as flores e os pássaros, etc. Coisa simples, hein? Alguns são até ricos. Poderia falar assim, gostaria de ter, quem sabe, feito mais um cruzeiro, né? A mais. Os passarinhos, as flores. Uma pessoa falou para mim, lá de frente de casa, ela tem uma árvore. Como é que chama, irmão Roberto? Flamboyana. Uma pessoa falou para mim assim, pastor Mauro, eu fiquei 15 anos aqui, ó. Eu nunca vi aquela árvore. Agora eu consegui ver. Agora eu vi. Porque não observa as coisas simples da vida. As abelhas, os passarinhos. Essa semana, fui molhar o telhado lá em casa, lá que é Brasilite. Fui molhar o telhado. Eu estou molhando o telhado assim, e veio um beija-flor. Acho que ele pensou que era chuva. Ficou debaixo da água da mangueira. Aí ele ficou, voltou, ficou, aí ele veio, tem um varalzinho assim onde eu estava, perto, ele sentou naquele varal, ficou me olhando. Ele deve ter ficado lá uns 4, 5 minutos me olhando. Assim, ó, como está esse óculos aqui, eu aqui, ele aqui, ó. Eu fiquei pensando, será que ele está me agradecendo pela água? Pode ser que sim, né? As coisas simples, irmãos, que nós deixamos a vida toda passar, nós não percebemos, viu? E às vezes nós ficamos embaraçados com outras coisas. Às vezes nós engolimos um camelo e nos engasgamos com um mosquito. Coisas pequenas da vida que nós não olhamos. Olha o que o cidadão falou, queria ter visto a escuridão. Quando está ficando a noite, a aurora, quando está rompendo o pôr do sol, né? As coisas simples que Deus criou, que são tão simples e tão complexas ao mesmo tempo. Eu já falei aqui uma vez, existe 1 milhão de tons de verde. 1 milhão. Você está olhando aqui, ó, verde. Cadeira que vocês estão sentados, verde. Olha aquele painel lá, verde. Mas nenhum é o mesmo tom. 1 milhão de tons de verde. Quem criou isso?
Deus. Quem é o homem para fazer isso? Então, pastor Mauro, tudo bem, já entendi. Então essas pessoas pedem isso na hora da... Irmãos, vai pensando aí, eu também vou pensar aqui, porque tem coisas mal resolvidas na nossa vida, que nós vamos ter que resolver, nem que for na hora da morte. Eu já falei isso para pessoas, já, várias vezes, nem que for na hora da morte, né? Não estou jogando praga não, porque não é bom jogar praga em ninguém. Eu estou dizendo que isso é uma coisa natural da vida, e Deus mandou Moisés escrever esse cântico, porque sabia que eles iam fazer maus e mais maus, e que isso ficaria como testemunho. Nesta noite, esta palavra que está sendo pregada, é testemunho de Deus. Deus está mobilizando os céus e a terra, para que nós possamos entender a sua palavra, e saber que nós não seremos inocentes. Arrependimento, né? Porque eu já falei aqui várias vezes, arrependimento. Muitas dessas pessoas que eu citei, que estão morrendo lá, arrependimento, elas têm arrependimentos. E uma das coisas que elas mais falam, irmãos, também na hora de morrer, além dessas que eu falei aqui, é o seguinte: eu preciso perdoar ou ser perdoado. É uma das coisas que elas mais falam. Por que tem mal então, pastor Mauro? Por que morre? Por que morre tanta gente de acidente? Por que acontece tanta coisa? Se você for ler a Bíblia, vamos ler um texto aqui. Abra sua Bíblia comigo. 2 textos nós vamos ler, vamos fazer um contraste, vamos ver se um não está em contradição com o outro. Deuteronômio 32, 39. Glória a Deus. Olha o verso 39. Deixa só um pouquinho aí, Ana, no 15. No 15, por favor. Glória a Deus. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. É o 15, né, que estava ali. Acho que é o 31, 15 então. 32, 15, isso. Só para me mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha lá. E Jesurum, engordando, recalcitrou. Tu engordaste, tu te engrossaste e te cevaste. Então abandonou Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. O que eles fizeram? Engordaram. Você sabe o que é essa palavra Jesurum? Amado. Do hebraico, amado. Deus está dizendo: meu amado Israel, meu amado, reto, amado e reto. Depois que vocês pegaram todas as bênçãos, engordaram, né? Engrossaste, se cevaste, aí vocês abandonaram. Não é exatamente o que a igreja contemporânea faz? Pega as bênçãos, recebe a bênção, recebe a cura, é aconselhado, restabelece casamento, né? Como nós já sabemos de casos que já passaram por aqui, que o caos estava dentro da casa deles, receberam toda a bênção, receberam o que precisava depois. Olha lá, Jesurum, amado de Deus, eu te dei tudo, você pediu, eu te dei, você precisava, eu te dei, recebeu, depois que você ficou bem agora, resolveu os problemas financeiros, resolveu todos os problemas, foi embora. Pode ir no 39 agora, só não podia deixar passar isso daqui, né? Glória a Deus, olha lá, 39, eu vou fazer um contraste aqui com um versículo que está lá em Tiago, para a gente ver se não tem contradição aqui. Olha lá. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Essa palavra Deus aí é com letra maiúscula. Eu faço morrer e faço viver, tiro e saro, eu firo e saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Quem está falando isso? Deus. Então Deus é um Deus mau, porque se Ele fere, né, os críticos da Bíblia, a crítica textual, alguns críticos céticos, usam esse texto aí, para dizer que Deus criou o mal. Olha lá, ó. Eu firo, eu saro, não há quem possa livrar da minha mão. Deus é o autor do mal, irmãos? O que vocês acham? Vamos ler um outro texto. Tiago, capítulo 1, versos 13 ao 15.
Já estou indo para o fim, estou concluindo já. Foi Deus quem criou. Inclusive, né, alguns crentes que participam dessas igrejas neoliberais, eles dizem que não querem as igrejas conservadoras, como a nossa no caso, porque essas igrejas conservadoras, elas apresentam um Deus muito mau, muito vingativo, um Deus que não ama, um Deus que só corrige, um Deus que vai lançar o pecador no inferno. Por isso que eles não querem esse tipo de igreja. Ninguém sendo tentado, eu digo, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha aqui, ó, já começa a aparecer por que existe o mal. Vamos lá. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tem uma história muito interessante de um menino que estava na sala de aula, e o professor falou assim: Deus não existe. No século XIX, Deus não existe. Deus, porque se Ele existisse, não haveria tanto mal. Aí perguntou para o menino: você sabe se Deus existe? Você crê? Eu creio. Então fala para mim, por que existe o mal? E o menino não soube responder. E no fundo da classe tinha um outro menino. O menino disse assim: professor, o que você quer, menino? Não é o mal, na verdade, não é que Deus não existe porque o mal existe. É a ausência, o mal é a ausência do bem. É a ausência do bem. Só isso. E aí o professor falou para ele assim: quem é você, menino? Para me contestar. E na porta da sala de aula estava o diretor da escola. Você nunca será ninguém na vida, falou para ele. E aí perguntou para ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome, senhor? Albert Einstein. Você nunca será ninguém na vida. A segunda mente mais brilhante de todos os tempos, depois de Jesus. Viu? Albert Einstein. Aquele professor falou que ele não seria ninguém. Vocês sabem que Albert Einstein era judeu? Estudioso da Torá? Temente a Deus? E ele disse: a ausência do bem. Como não há, os homens não fazem o bem, o mal aparece. É como uma luz. Se eu chegar aqui, está tudo escuro. Quando eu toco no interruptor, o que acontece? As trevas é a ausência da luz. Viu, irmãos? Deus não é o criador do mal. O criador do mal é o próprio homem. Começou com Lúcifer, com Satanás, com a queda dele, e isso atingiu o homem. O homem é o autor. Por isso que eu falei de arrependimento. Mesmo eles estando recebendo, eles estavam fazendo mal ainda. E Deus diz: quando acontecer o momento em que vocês entrarem na terra prometida, está com a bênção na mão, aí acabou mesmo. Aí é que vai acontecer mal. Então esse texto, ele é profético, porque ele está falando de toda a tribulação que Israel passaria durante todos os tempos. Inclusive nós sabemos que vários impérios passaram. Não existe nem cinza hoje. Israel, mesmo sendo corrigido, punido por Deus, só Hitler matou 6 milhões de judeus. Mesmo eles tendo pedido lá: nós queremos que o sangue inocente dele caia sobre nós e os nossos filhos. A nação de Israel, ela renasceu das cinzas como a fênix, como diz Jó 14, que a árvore, mesmo que ela esteja tombada na terra, ela esteja seca, e ela queimada com fogo, mas ao cheiro das águas brotará novamente. Foi isso que aconteceu com Israel, porque Deus ama Israel. Ele corrigiu, mas Ele restabeleceu Israel. Você sabia que Israel, desde o cativeiro babilônico até 1948, passaram-se 2.500 anos, para que Israel ficasse sem memória, sem o seu idioma, esquecido, e novamente ele foi restabelecido? 2.500 anos depois. Glória a Deus. Por isso que Ezequiel 37, que muita gente prega aquilo lá e fala que a igreja estava sem o Espírito de Deus, aquilo lá é Israel esquecido, como um vale de ossos secos. Como um vale de ossos secos. Depois, quando a Bíblia diz que o profeta profetizou
e se formou um grande exército, veio nervos, veio pele, veio ossos, veio tendões, articulações. Aquilo ali é Israel sendo restabelecido como nação novamente, até o versículo 10. A partir do versículo 14 já é a restauração espiritual de Israel, que acontecerá na grande tribulação. Irmãos, o nosso Deus é vivo, Ele está aqui nessa noite, Ele é o bem, Ele é a essência do bem. A essência do caráter de Deus é o amor. Deus não tem nada de mal, Deus não projetou mal, Deus não criou mal, Deus não decreta o mal, Deus não decretou o pecado, como dizia João Calvino. Isso é mentira, ele escreveu isso nas Institutas, mas eu não acredito nisso. O homem quem pecou porque ele quis pecar, ele quis desobedecer, e isso trouxe toda essa consequência. Mas há uma esperança, há uma restauração, há uma resposta. Jesus Cristo veio, derramou o seu sangue, como ovelha muda que nós ouvimos aqui, para que o mal seja dissipado, e o problema do mal seja resolvido de uma vez por todas. Olha aqui, você sabe a solução para o mal? Você sabe, irmão Roberto? A solução para o mal? É o bem. A solução para o mal é saúde, justiça e segurança. Saúde, justiça e segurança, que não existe hoje. Tem justiça? Não. Tem saúde? Tem segurança? Não. Mas quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino de paz e equidade, vai ter saúde. Ninguém morrerá mais de doença. Já pensou, irmãos, esse corpo que nós temos dores, febre, atingido por vírus, chegar no momento, no milênio, que nós estivermos, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, nada poderá nos atingir mais, porque agora a saúde estará em evidência. Você está preparado para ir lá? Para chegar lá, para se encontrar com Ele, e para receber um abraço dEle, porque foi fiel aqui, e se desviou do mal? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era reto e íntegro, e se desviava do mal. Foi lido aqui nessa noite, desviar-se do mal. Saúde e justiça, porque Jesus estará com o cetro da equidade nas suas mãos. Não haverá ninguém sendo condenado inocente. Não haverá ninguém ficando preso inocente, como eu vi há poucos dias. Uma pessoa que foi solta e ficou 3 anos preso, mas não devia. Injustiça dos homens. Injustiça dos homens. Glória a Deus. Vamos ler um último texto para nós orar. Hebreus 12, do 6 ao 8. Glória a Deus. Pode glorificar o nome dEle aí nessa noite. Pode adorar Ele, porque Ele é digno de ser adorado. Glória a Deus. Hebreus 12, do 6 ao 8 diz assim: pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participante, sois então bastardos, e não filhos. Você corrige o Pedro, Andréia? Para quê? Porque você ama ele, né? Você corrige o João, Danilo? Deus nos ama, por isso Ele nos corrige. Coloque-se de pé, vamos orar. E ter ouvidos para ouvir-os.